5 de novembro, o desafio da terra. Para o maior desafio que o povo de Israel tinha que enfrentar já nessa terra prometida. Já agora fora do Egito, agora já longe do poder do faraó, livres. Qual era o maior desafio que eles teriam que enfrentar? Então quando a gente vai para Josué 13, do 1 ao 7, você percebe quais eram os principais obstáculos que eles tinham que superar para poder herdar aquela terra. Na verdade, Josué 13, do 1 ao 7 mostra terras ainda não conquistadas. Ou seja, durante aqueles 7 anos que Josué passou conquistando várias terras de Canaã, destruindo os reis, destruindo aqueles territórios, destruindo as cidades, fazendo grandes avanços na tomada de Canaã, mas ainda ficou muitas terras, muitos lugares que ainda não tinham sido conquistados. Então, aqui de Josué 13, do 1 ao 7, tem uma lista aqui de vários territórios que eles ainda teriam que desbravar. E a lição hoje leva a gente novamente para o cerne dessas conquistas, que era a atuação de Deus, né? Que, considerando o cenário do povo de Israel em si, não tinha a menor possibilidade deles, por conta própria, terem alguma vantagem sobre os cananeus, porque eles não tinham noção de guerra, não sabiam nem lutar, não sabiam pegar uma espada, porque passaram 400 anos apenas sendo escravos, carregando peso, levando chicotada. Então eles não tinham noção de batalha, não tinham noção de guerra, né? Nem os egípcios, do jeito que os egípcios eram, conseguiram conquistar Canaã. Os egípcios eram a maior nação do mundo naquele momento. Depois veio Babilônia e tal. Mas até chegar em Babilônia, nem os egípcios conseguiram conquistar Canaã. O que eles tinham eram umas guarnições aqui e acolá. Tem um posto egípcio aqui, tem outro posto egípcio ali. Mas nos egípcios não conseguiram dominar Canaã. Lutaram, mas o próprio Egito, com os seus carros de guerra, com seu armamento, não conseguiu tomar a terra de Canaã. Então, e além disso, tinha a questão dos gigantes, tinha a questão das cidades muradas, né? Então, se um dia eles conquistassem aquela terra, o povo de Israel conquistasse, não seria pelos seus próprios esforços. Então, tendo isso em mente, o povo de Israel deveria entender que tudo aquilo ali era um milagre. Tudo aquilo ali era ação de Deus. Não tinha como eles, por conta própria, conquistarem nada daquilo, certo? Então, nos capítulos 13 ao 21, mostra a divisão da terra entre as diversas tribos. E essa distribuição não mostrava apenas o que eles iam herdar. Não era somente o que eles iam herdar, mas também o que eles iriam ter que ocupar. Ou seja, aquelas terras ali, não era só eles chegarem e pronto. Eles tinham que chegar, lutar contra os povos que tinham ali e para poder então ficar com a terra. Então, não era apenas indicar o que era concedido para eles ali, mas também o que eles deveriam lutar para ocupar. Ou seja, isso mostra que eles eram inquilinos legítimos na terra que pertencia a Deus. Ou seja, a primeira iniciativa vinha de Deus. Deus prometeu a terra, certo? Então, a iniciativa veio de Deus. Agora, a iniciativa que Deus teve precisava da resposta do povo. Deus prometeu, tá aí a terra para vocês. Lutem e vençam. Lutem e conquistem o território. Ou seja, então a promessa era a iniciativa de Deus. Agora, a batalha, a luta, pôr a mão na massa, era parte do ser humano. Era parte do povo. Tá vendo? Então, a primeira parte do livro mostra Deus entregando a terra para eles. E a segunda parte mostra o povo de Israel tomando posse da terra. Tá vendo? Então, assim como todo milagre, é preciso uma junção da ação divina com a resposta do ser humano. Então, quando Jesus ia curar uma pessoa, novamente vamos relembrar o exemplo de Jesus. Jesus perguntava: você crê que eu posso fazer isso?
você crê que eu tenho poder para fazer isso? E a pessoa disse, sim, Senhor, eu creio. Aí Jesus ia lá e curava. Então, era uma resposta à fé da pessoa. E às vezes a pessoa não tinha fé, às vezes a pessoa dizia, me ajuda na minha falta de fé. Então Jesus curava e aí a pessoa passava a acreditar ainda mais em Jesus. Mas todo milagre sim, e tem o cego de Siloé. Jesus colocou o lodo nos olhos e disse, vá para o tanque. Então, ou seja, aquele cego tinha que ter fé suficiente para entender que aquele barro nos olhos seria um barro curador. Ele iria para lá, lavaria o rosto e em seguida ia acontecer alguma coisa que ele não sabia o que era, mas ele foi confiando na palavra de Jesus. Jesus curou, mas ele teve que fazer a parte dele. Então, como diz aquele verso que não existe, né? Como diz o famoso verso fictício, faz a tua parte que eu te ajudarei. Na verdade, Deus faz a primeira parte dele e nós, em resposta, somos obedientes a ele. Então, ele prometeu a terra. Agora, o povo de Israel não poderia esperar não poderia esperar parado, esperando o povo sair de lá por conta própria. Ah, Deus já prometeu a terra, então vamos esperar os cananeus saírem da casa deles, deixarem as terras para nós de boa. Não podia esperar isso. Tá vendo? Então, tudo que Deus manda a gente fazer, tudo que Deus, tudo que Deus manda a gente fazer, a gente não deve esperar que os problemas vão ser tirados de forma natural. Por exemplo, pregação do Evangelho. Deus prometeu que o Evangelho vai ser pregado a todo mundo, testemunha a todas as nações. E que o Espírito Santo vai na frente convertendo os corações. Mas não quer dizer que ele vai ficar na igreja esperando as pessoas virem. Tá vendo? Então a gente não deve ficar, Deus, por favor, aqui o culto está com 5 pessoas, aqui o culto está tão fraco. Manda as pessoas para a igreja. As pessoas não vão vir. Se você não for atrás, as pessoas não vão vir. Tá vendo? Então, pô, não poderia ficar esperando os povos saírem de lá para eles tomarem conta. Não. Então, na igreja é do mesmo jeito. Se você quer que Deus, se você quer que a sua igreja seja viva, se você quer que a sua igreja cresça, se você quer que a sua igreja se renove de pessoas, você precisa ir atrás delas. Deus vai na frente. O Espírito Santo vai na frente tocando os corações. Mas o Espírito Santo não vai poder fazer nada com as pessoas de fora se as pessoas de dentro não forem atrás das pessoas de fora. Certo? É a ação divina junto com a ação do ser humano. É a iniciativa de Deus de prometer a terra e a resposta do povo de ir atrás, de correr atrás, certo? Então, aqui o autor fala, ele compara esse processo de conquista da terra com o processo da nossa salvação, né? Porque de forma de acordo com o aspecto humano, a perspectiva do ser humano, era impossível o povo conquistar aquilo ali. Era impossível o povo fazer aquilo que eles fizeram, né, de conquistar aquela terra, sem que nem os egípcios conseguiam. Então, do mesmo jeito, é a nossa salvação. É impossível você se salvar por conta própria. Não adianta, você pode até tentar, mas não existe uma forma comprovada de um ser humano conseguir se purificar do pecado sozinho. Por isso que diz lá em aquela passagem, acho que é em Jeremias, acaso pode o leopardo se limpar das suas manchas? Será que o etíope também pode mudar a sua pele? Se assim fosse possível, vocês poderiam aprender a fazer o bem e ser acostumados a fazer o mal. Então não tem como você se salvar, não tem como você se santificar sozinho. Não tem como. Então, a salvação é um presente que Deus dá, porque você não consegue se salvar sozinho. É um mérito de Deus. É uma dádiva de Deus. Assim como aquela terra toda de Canaã era uma dádiva, era um presente, a salvação também é um presente. E assim como o povo de Israel recebeu aquela terra de graça, recebeu aquele presente, mas eles tiveram que correr atrás, a salvação é do mesmo jeito. Jesus salvou você, Jesus pagou o preço, Jesus libertou você do poder do pecado, mas você precisa todos os dias continuar lutando contra esse pecado. Pela graça, pela fé no poder de Jesus, pela fé no que ele fez por você, ele lhe dá força
para você ir vencendo o pecado, para você já ir vencendo erro após erro, que antes você não conseguia porque você não tinha Jesus. Agora que você aceitou o que ele fez, agora você consegue ir superando obstáculo após obstáculo. Agora, se você se escorar no que ele fez, mas você não lutar contra o seu pecado, você continuar alimentando ele, então você vai perder o que ele deu para você, certo? Então a terra de Canaã era prometida, era uma promessa de Deus. Mas eles poderiam perder aquela terra se eles não fizessem nada. A salvação é uma promessa de Deus, é um presente de Deus. Mas a gente pode perder a salvação se a gente não exercitar ela todos os dias, é, se a gente não pôr ela em prática todos os dias. Viver como salvo é lutar contra o eu. Viver como salvo é lutar contra a natureza pecaminosa. Esse é o processo de santificação que só vai terminar no dia da volta de Cristo, certo? Então, fomos agraciados com um presente maravilhoso, mas é algo que podemos perder se não cuidarmos dele com responsabilidade e vigilância. Por isso Jesus diz: vigiai e orai. Ele não disse repousai e dormir. Repousai e relaxem. Está tudo garantido. Como tem umas denominações por aí que dizem que a graça ela é irresistível. Você não pode resistir à graça de Deus. E uma vez que a graça de Deus alcança você, pronto. Agora você está salvo, pode ficar relaxado. Você nunca mais vai se perder. Pode ficar tranquilo, que agora daqui para frente é só subida, não tem mais altos e baixos. Agora você pronto, está garantido sua passagem. Não é assim. Salvação ela pode ser perdida sim. Isso coloca a responsabilidade em nós. Essa realidade coloca a responsabilidade para cada um de nós. O que eu estou fazendo do presente que Deus me deu? Certo? O que eu estou fazendo da graça que me foi dada? Então, por exemplo, olha o que diz aqui em Filipenses 2,12. Filipenses 2,12 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, Paulo diz, não só quando eu estiver presente, vocês devem agir como salvos. Ainda mais agora que eu não estou aqui no meio de vocês para ficar de olho, é aí que vocês devem desenvolver a sua salvação. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar conforme a sua boa vontade. Deus é que dá força para você querer fazer o bem e para conseguir fazer o bem. Para você querer gostar das coisas de Deus e para você realizar as coisas de Deus. Então, esse foi o conselho que Deus deu, que Paulo deu aos Filipenses. Agora olhe Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Recebendo esse reino, retenha a graça. Viva como salvo. Faça valer o que Jesus fez por você. Faça valer o preço que ele pagou. Certo? Então, gente, nós temos uma terra para conquistar. Nós temos uma terra prometida para nós herdarmos. Mas para irmos até lá, temos muitas lutas e temos muitas batalhas para desempenhar. Reter a graça, basicamente isso que eu já disse. Reter a graça é você fazer valer a salvação. Você viver como salvo. Você fazer valer o presente que Jesus deu para você. Reter a graça, reter a salvação. Então, gente, essa é a lição de hoje. Essa é a lição que Deus tem para cada um de nós. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse presente que o Senhor já comprou para nós com o preço mais alto do universo, que é o preço da tua vida. E muito obrigado, Senhor, por teu amor, sem a gente merecer. Muito obrigado pelas dádidas que o Senhor nos dá todos os dias, milagres incontáveis. E agora, Senhor, nos ajuda a retribuir de alguma forma esse amor. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Então, Senhor, nós temos uma terra diante de nós para nós explorarmos. Territórios que ainda não foram alcançados. Pessoas que ainda não sabem de Ti. O Senhor vai na frente, preparando o caminho. Mas nos ajuda, Senhor, a ter coragem de ir atrás do Senhor. Assim como o povo de Israel atrás da coluna de nuvem,
Nos ajuda também a ir atrás do Senhor, fazendo a nossa parte. O Senhor poderia ter mandado anjos, mas o anjo não sabe a realidade de ser convertido. O anjo não sabe o que é ser tirado do lamaçal e ser levado para a maravilhosa luz. Então o Senhor nos chamou para que através do nosso exemplo as pessoas se toquem e queiram ser como nós. Nos ajuda a ter coragem, nos ajuda a ter força para fazer a nossa parte, porque a tua parte o Senhor já fez. Nos ajuda, fica conosco, nos leva para a Canaã Celestial e agora abençoa o estudo do livro Hóspede Mais, em nome de Jesus. Amém. Amém.